Antes de março de 2020, muito provavelmente você não sabia o que era uma máscara N95 ou PFF2, ou pelo menos não pensava sobre elas, a menos que estivesse fazendo uma reforma de uma casa muito empoeirada ou que morasse em uma parte do mundo com muita poluição ou fumaça de incêndios florestais. E ao aprender sobre essas máscaras, você pode pensar, como eu pensava, que uma máscara N95 é basicamente uma peneira muito fina, uma malha de tecido com aberturas tão pequenas que a poeira e outras partículas transportadas pelo ar não seriam capazes de passar. Uma peneira filtra partículas maiores que suas aberturas, e não partículas menores. Portanto, com uma máscara, você esperaria que, após um certo ponto, partículas pequenas o suficiente passassem. Mas não é assim que as máscaras N95 funcionam. As partículas que elas filtram são geralmente muito menores do que os espaços entre os fios do tecido da máscara. Uma máscara N95 é realmente muito boa em filtrar tanto partículas maiores quanto as menores. São as partículas pequenas de tamanho médio que são as mais difíceis de bloquear. Isso não é nada parecido com uma peneira. Na verdade, as máscaras N95 são muito mais inteligentes. O objetivo geral da N95 é conseguir fazer com que uma partícula aerossol toque uma fibra de tecido da máscara. Independentemente do tamanho de uma partícula aerossol, uma vez que ela toca uma fibra, ela permanece presa a ela e deixa de se propagar novamente pelo ar. E nisso não há nada de especial nas fibras do tecido, mas sim no tamanho das partículas. Em uma escala microscópica, tudo é meio grudento, porque as forças atrativas fracas entre as moléculas são fortes o suficiente para deixar as pequenas coisas grudadas. Então, você não deve pensar nas máscaras N95 como uma tela fina na janela que deixa alguns insetos do lado de fora. Você deve considerá-las mais como uma teia de aranha grudenta que pode pegar um inseto de qualquer tamanho, desde que ele toque um fio dessa teia. E assim, essas máscaras usam um monte de conhecimento de física e truques mecânicos diferentes para fazer as partículas tocarem as fibras do seu tecido. Muitas teias de aranha são melhores do que uma. Ao contrário de uma peneira em que o empilhamento de muitas peneiras idênticas não melhora em nada a filtragem, mais camadas de fibras de tecido grudento significam mais chances das partículas ficarem presas. E a probabilidade delas atingirem ou não uma fibra depende em grande parte do seu tamanho. Partículas maiores que 1 milésimo de milímetro viajam basicamente em linha reta, devido à sua inércia. E já que existem várias camadas de fibra, sua trajetória em linha reta garante que ela acerte uma fibra do tecido e grude nela. Partículas aerossóis que são muito pequenas são tão leves que as colisões com as moléculas de ar as fazem quicar, então elas se movem com um padrão de zigue-zague aleatório, conhecido como movimento browniano. Esse zigue-zague também torna muito provável que uma partícula acerte uma fibra e grude no tecido. Partículas de tamanhos intermediários são as mais difíceis de filtrar, isso porque elas não viajam em linha reta e também não quicam aleatoriamente por aí. Em vez disso, elas são carregadas junto com o ar, conforme ele flui por volta das fibras, o que significa que é mais provável que elas passem por entre as fibras e atravessem até mesmo uma máscara de múltiplas camadas. Mas as máscaras N95 têm uma última carta na manga. Elas podem atrair partículas de todos os tamanhos usando um campo elétrico. Na presença de um campo elétrico, até as partículas neutras se polarizam e são atraídas para a fonte do campo. É por isso que um isopor com carga neutra gruda em um gato que tem o pelo sido carregado com eletricidade estática. Mas ao contrário do pelo de um gato, o campo elétrico de uma máscara N95 não vem apenas da eletricidade estática comum. Suas fibras são como ímãs permanentes, mas para eletricidade, eletretos. Assim como você pode magnetizar permanentemente um pedaço de ferro, colocando ele em um campo magnético forte o suficiente, você pode eletrizar um pedaço de plástico para dar a ele um campo elétrico permanente. Ao eletrizar as fibras do tecido de uma máscara N95, elas ganham uma capacidade de longa duração para atrair partículas, o que significa que capturam cerca de 10 vezes mais partículas do que fibras comuns. E este é, afinal, o propósito de uma máscara N95: filtrar as partículas de ar. E elas fazem isso de uma maneira bem esperta, tirando vantagem da natureza grudenta da matéria em escala molecular, usando muitas camadas de fibras que capturam grandes partículas em movimento retilíneo, bem como pequenas partículas em zigue-zague, e tendo um campo elétrico que atrai todas as partículas, você obtém uma máscara, não uma peneira, que é muito boa em capturar partículas pequenas e grandes e ainda faz um trabalho razoavelmente bom em filtrar partículas de tamanho médio. Precisamente, a fração dessas partículas de tamanho médio que é bloqueada fornece o número da máscara. Se pelo menos 95% dessas partículas forem filtradas, a máscara será classificada como N95. Beleza, agora vamos aos alertas. As máscaras N95 podem ser muito eficazes. Se você ainda não usa esse tipo de máscara, e nós recomendamos que você as use, aqui estão algumas coisas importantes que você deve observar. A maior influência no desempenho de uma máscara N95 não é realmente a máscara, é se você a usa adequadamente. Se uma máscara não estiver totalmente vedada em seu rosto, o ar e as partículas que você está tentando filtrar podem simplesmente ignorar o filtro por completo.
Poeira, fumaça, pólen, bactérias e vírus têm tamanhos diferentes e, portanto, são filtrados por máscaras N95 em extensões diferentes. No entanto, os germes das doenças transmitidas pelo ar geralmente não viajam sozinhos. Nós os respiramos ou tossimos em gotículas que possuem uma ampla variedade de tamanhos. Portanto, o tamanho do vírus ou da bactéria em si não é particularmente relevante. As máscaras N95 devem ser descartáveis, mas a demanda da Covid-19 levou a uma escassez global de máscaras N95, e a realidade é que os profissionais de saúde têm que reutilizá-las, e assim descontaminá-las. É importante estar ciente de que certos tipos de descontaminação, por exemplo usando álcool ou líquidos, podem danificar as propriedades eletrostáticas de uma máscara e destruir a capacidade de filtragem, mesmo se a máscara parecer visualmente inalterada. A N95 Decon é uma equipe voluntária de cientistas que desenvolve e compartilha métodos de descontaminação baseados em pesquisas para que as máscaras possam ser reutilizadas durante essa crise. N95 é a nomenclatura para as máscaras que seguem as normas dos Estados Unidos e garantem eficiência mínima de filtragem de 95% das partículas. Mas no Brasil, você encontrará muito mais máscaras PFF2 que seguem as normas brasileiras e europeias. Tudo que foi falado nesse vídeo também vale para os modelos PFF2, exceto que eles garantem uma eficiência mínima de filtragem de 94% das partículas. Nós do Minuto da Física estamos muito felizes e empolgados com o retorno das nossas atividades. Por isso eu quero estender esse clima convidando você a entrar na aba da nossa comunidade aqui no YouTube para interagir mais de perto com a gente. Vai lá e responde a nossa última postagem. Espero que tenham gostado e até breve!